quando o senhor acompanha um julgamento daquele e vê que a conclusão dos ministros e vê para onde que está caminhando o Brasil, eu vi até uma entrevista do senhor. O senhor teme ter uma censura mesmo aqui no Brasil? Nós ficarmos diante de uma censura devido às pessoas acharem que aquilo é normal? Porque eu e o senhor, nós temos conhecimento jurídico. Então nós visualizamos aquilo de maneira diferente de uma pessoa leiga, igual o próprio Flávio disse. O que que o senhor, quando está acompanhando aqueles julgamentos, o que o senhor acha daquilo? O que o senhor pensa? Fala assim, nossa, o que o senhor vê no que aquilo pode dar para o povo brasileiro? Bom, os julgamentos do STF são muito ruins. São muito ruins. A gente tem uma jurisprudência no Brasil, aliás, é muito. Eu até nessa questão de liberdade de expressão, outro dia eu estava num debate e alguém levantou e falou assim: os ministros eles estão destruindo a jurisprudência do STF. Eu até disse, olha, eu nem sei se tem muita jurisprudência positiva para ser destruída. Talvez estejam só reforçando o que já estava ruim, né? Ou sendo ruim de um outro jeito. A gente nunca teve aqui uma jurisprudência muito boa sobre liberdade de expressão. A gente tinha alguns julgados, um outro ministro, um outro juiz. Eu conto aqui nos dedos os ministros que deram votos interessantes a respeito de liberdade de expressão, ou julgamentos que foram realmente bons a respeito de liberdade de expressão no país pela Suprema Corte. Então, nós não temos essa tradição, como, por exemplo, os norte-americanos têm, da defesa da primeira emenda, de um negócio histórico, dos pais fundadores da República e etc. A gente não tem isso aqui. A gente aqui é capaz de, em 2024, ter um ministro que fala que quer recivilizar o povo. Então, porque é engraçado isso, né? Quando você quer recivilizar o povo, tem dois pressupostos horríveis. Um deles é que você é melhor que o povo. Então, alguém achar isso já é complicado, é um pouco arrogante, no mínimo. Segundo, achar que o povo precisa ser recivilizado significa que toda a nossa história é uma história lamentável, que as pessoas não têm capacidade de se civilizar com a nossa própria história, que precisa ter alguém que vem com sua varinha mágica e reciviliza o povo. Então, isso tudo mostra que a gente não tem mesmo uma história, precedentes, uma jurisprudência forte, instituições sólidas, a gente não tem. O Brasil é meio isso aí. Quem sobe ao poder acha que é melhor que todo mundo e acha que todo mundo que está abaixo dele é uma porcaria. Em geral, é assim. Então, eu vejo muitos julgamentos com essa premissa, e essa premissa é uma premissa que me deixa muito triste. Sobre a censura, se esses julgamentos vão levar à censura, na verdade a censura já existe no país, na verdade a censura sempre existiu no país, mas a partir de 2019 ela passou a ser protagonizada pelo STF, e essa é a gravidade. Então, quando a mais alta corte ela passa a ser a primeira a promover a censura, a protagonizar a censura no país, a gente tem um problema sério, porque o STF é o último a dar resposta. Se o último a dar resposta jurídica no país é o primeiro a promover a censura, bom, então a coisa está bem degringolada. E nós passamos a acreditar e a construir uma visão de que a censura ela pode ser boa. É isso que o recado, desde 2019 até agora, é de que a liberdade de expressão é muito perigosa, de que a liberdade de expressão pode ser um escudo para, essas palavras, um escudo para cometer crimes. Você vê julgamento, sempre tem essas frases. Um escudo para o cometimento de crimes. Ou liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão, sim, pode ser agressiva. Não existe escudo para crimes, porque a liberdade de expressão não é criminosa. Então, há uma visão de que liberdade de expressão é um risco muito grande. E aí, constrói-se por oposição a ideia de que a censura pode ser boa, pode ser adequada, ela pode higienizar o debate. Então, esse me parece ser o maior risco. Nós construirmos, e eu acho que isso está feito já no país, nós construímos uma ideia de que a censura pode ser para o bem, de que a liberdade de expressão pode ser ruim. E isso é uma visão torta, errada, e que vai levar talvez décadas para a gente
conseguir retomar o caminho de uma liberdade de expressão correta, ou de uma visão correta sobre liberdade de expressão, com tudo a partir do momento que isso foi feito. Foi feito uma destruição mesmo conceitual de liberdade de expressão no país pela Suprema Corte.